E hoje, no Dia da Mulher, vamos trazer uma reportagem muito especial com as heroínas de jaleco, médicas e profissionais de enfermagem que tiveram que lidar com o afastamento da família e dos amigos para cumprir a missão, enfrentar a pandemia nas unidades de saúde. Momentos difíceis e inseguros. Ninguém conhecia o vírus e não sabia o que ia acontecer. Elas apenas confiaram e se dedicaram na missão de ajudar o próximo nesse momento tão difícil. A luta contra a Covid-19 tem rosto feminino. Enquanto o mundo ecoava a frase "fique em casa para impedir a propagação do coronavírus", as mulheres profissionais de saúde estavam e continuam trabalhando na linha de frente em hospitais, fazendo a diferença nessa batalha diária contra o inimigo invisível. Deise e Natália são enfermeiras. Enfrentaram juntas os desafios de cuidar de pacientes Covid no hospital de campanha montado pela Prefeitura de Aracaju no pico da pandemia. Para mim foi muito complicado as perdas que a gente teve, passar por esse momento de um vírus que a gente não sabia como combater ainda, as perdas, o afastamento dos nossos familiares, a luta diária para salvar vidas e para estar ao lado dessas pessoas, acolhendo, mostrando que estávamos ali todos os dias lutando para que eles saíssem dali curados. Eu tenho um marido que é hipertenso e diabético e eu tenho um filho pequeno de apenas 5 anos, que também fica com a minha mãe e uma tia que é idosa. Então, a gente fica muito apreensivo, eu ficava com medo, porque assim, o maior risco para todos eles era eu, porque eu estava em contato com aqueles pacientes e diariamente eu voltava para minha casa. A pandemia do novo coronavírus gerou um sentimento de medo coletivo. Com os profissionais de saúde não foi diferente, mas em busca de um bem maior, que é cuidar da saúde do outro, elas transformaram esse sentimento de medo em coragem. Coragem para sair de casa todos os dias para salvar vidas. E assim tem sido a rotina da médica intensivista Eliane Costa. Enfrentar horas e horas de plantões caóticos lidando com pacientes na UTI Covid. No início foi muito medo, insegurança, mas que a gente viu que ali era a nossa profissão, que a gente tinha uma missão e que a gente tinha que enfrentar. Tá? E foi isso que aconteceu. Com o tempo a gente foi conhecendo mais a doença, novas informações foram surgindo e com todas as precauções a gente foi vendo que dava para enfrentar tudo isso com calma, com serenidade e procurar dar o melhor para os pacientes. Desde o início da pandemia, a doutora Mariela, médica infectologista, mesmo em meio ao cansaço do trabalho exaustivo com pacientes Covid, também dedicou um tempo para informar a população em entrevistas à imprensa sobre os cuidados e riscos da doença. Eu acho que a melhor fórmula de driblar a ansiedade e o medo é saber que você é um instrumento para ajudar outras pessoas. Todos os dias os pacientes agradecem muito a oportunidade de passarem por uma avaliação de um especialista, de a gente estar com as portas abertas atendendo e a gente está expondo a nossa vida e nos deixando privados de outras coisas para poder fazer esse atendimento, para poder ir aos hospitais, para poder fazer esse enfrentamento. Então, sem dúvida nenhuma, a gratidão de saber que é um instrumento e modificar o futuro dessas pessoas com a atuação do sistema de saúde, de nós todos profissionais de saúde, não só médicos, faz com que a gente deixe o nosso medo de lado e ajude o outro a combater o seu medo, o medo de perder a vida, o medo de ter um familiar internado, a angústia de ficar longe dos pacientes que estão internados. Isso com certeza é a fórmula. As heroínas de jaleco aprenderam a lidar com os dramas pessoais. O distanciamento da família foi um deles. É difícil. Na verdade, a vida do profissional da saúde, do médico, para conseguir conciliar o trabalho com a família, já é um pouco complicado. Você precisa ter um apoio familiar, tá? E tem horas que realmente seus filhos pedem para ficar e perguntam por que você não pode ficar. Mas foi a profissão que você escolheu e você tem que explicar com calma e aos poucos tudo vai
se resolver. Eu poderia ser o vetor, né? Tá levando esse vírus para minha família. E o mais difícil para mim era esse, o medo de infectar eles e acontecer algo com eles. Como mulher, como eu digo, né? Somos muito sentimental. Acho que nós mulheres somos muito sentimental. Sempre nos colocamos no lugar ao outro. Então, ali como mulher, eu via uma mãe, eu via uma filha, eu via pessoas lutando diariamente para salvar suas vidas, pensando nos seus filhos. E eu, como mulher, só queria ajudar a poder salvar mais uma vida. Cada vida, para mim, era uma vitória. Aí você pergunta, Deise, você sabe quantas vidas você salvou ou não? Mas eu sei quantas eu perdi. E isso até hoje é algo que eu não consigo superar. A apreensão de voltar para casa e ser o potencial contaminante também existia. Tudo isso misturado à saudade dos familiares que a gente teve que privar de ver, porque quem estava trabalhando na linha de frente se privou muito de participar de qualquer atividade familiar, em grupo, pelo risco de transmitir, de ser um potencial infectante para essa família, para esse familiar e acabar ficando com a consciência pesada se ele adoecer. Então, realmente foi um desafio e está sendo um desafio muito grande, não só para a população, mas também para as mulheres. Mas esse distanciamento tem uma causa maior, aquela que elas abraçaram quando estudantes. A missão de salvar vidas, de levar esperança e acreditar em dias melhores. Parabéns, mulheres valorosas, parabéns, heroínas de jaleco, parabéns, Sara, pela sensibilidade na reportagem.